Hoje a gente tem a honra de receber pela segunda vez a doutora Késia Palma Rigo. A primeira vez nós tivemos alguns problemas, né, Késia? Mas hoje tudo vai dar certo. Então, Késia, muito obrigada mais uma vez, em nome da associação. Você tem participação muito importante na existência dessa associação, né? Sempre uma entusiasta da Associação do Road Brasil. Então, muito obrigada por ter aceito estar aqui pela segunda vez, tá? Eu que agradeço o convite. Pode falar. Para mim é um prazer estar aqui. Então, gente, para quem não conhece a doutora Késia é farmacêutica, formada pela UEM, possui mestrado em farmacologia integrada pré-clínica e clínica pela Universidade de Paris Descartes, possui doutorado em farmacologia pela mesma universidade, com estágio sanduíche na Baker Heart and Diabetes Institute, na Austrália, reconhecida pela Universidade de São Paulo como doutorado em fisiologia. Tem experiência nas áreas de neurofisiologia, com ênfase em fisiologia e farmacologia cardiovascular e neuroendócrina, atuando nos temas programação cardiometabólica, resposta ao estresse psicoemocional, ritmo circadiano, variabilidade da pressão arterial e da frequência cardíaca, e modulação neuroendócrina da pressão e do metabolismo. Atua em estudos em farmacovigilância, atuou, né, em estudos em farmacovigilância e atenção farmacêutica, e atualmente é professora na Faculdade Adventista Paranaense para os cursos de enfermagem e psicologia. E é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia da Universidade Estadual de Maringá. E ela também coordena diversos projetos que avaliam modelos no contexto DORAD, com enfoque na programação cardiometabólica. E é sobre isso que ela vem falar para a gente hoje. Então, Késia, fique à vontade, use o tempo que você precisar, tá bom? Oi, Gra, muito obrigada. Bom, eu não consigo vê-los, eu me sinto falando para uma tela branca, mas a gente está acostumando já com essa rotina, né? Eu quero agradecer muito o convite. Realmente eu tenho por muito tempo experimentado a paixão pelo DORAD, e eu fico muito feliz em ver a Rede DORAD Brasil, ou a Associação DORAD Brasil, funcionando com tanto ânimo. Eu acho que nós estamos subsistindo vários percalços dentro da ciência e também nesse movimento, né, dentro do país e no mundo. Eu acho que isso é muito gratificante, quando a gente vê algo sólido se construindo. Atualmente eu trabalho, então, na Faculdade Adventista Paranaense, e eu quero começar agradecendo, porque é uma instituição de característica privada, mas que gosta de incentivar os pesquisadores a fazer ciência. E junto com o professor Paulo Matias, durante anos a gente tem conseguido construir projetos de pesquisa experimental animal dentro do conceito DORAD. Foi lá que eu descobri o DORAD, foi lá que eu me apaixonei pelo DORAD e passei a usar o DORAD na minha vida, né? Visto que eu tenho 2 filhas, e durante esse processo de aprendizagem do DORAD, elas nasceram junto comigo. Hoje eu vou falar sobre o que a gente tem feito de pesquisa experimental. Então, nesse grupo de pesquisa, tem algumas coisas que a gente está começando na instituição onde eu trabalho, mais com pesquisa epidemiológica, mas ainda somos muito bebezinhos nessa área. E o Rodrigo apresentou parte dos nossos resultados do nosso projeto de colaboração juntos. Vocês vão ver que a gente está trabalhando em colaboração com muitas pessoas da rede DORAD, alguns estão aqui hoje, eu fico muito feliz em vê-los. E graças a essas colaborações é que as perguntas têm sido respondidas dentro desse contexto. Mas hoje eu quero falar especificamente do sistema nervoso autonômico, que tem sido minha paixão de pesquisa desde o doutorado. E foi pensando no sistema nervoso autonômico que eu conheci o grupo do professor Paulo Matias, o RBCS, e a gente começou a construir alguns trabalhos juntos. Bom, para a gente entender o contexto desse tema, eu vou precisar apresentar alguns conceitos. Vocês estão vendo o laser direitinho? Sim, estamos. Vamos falar de síndrome cardiometabólica.
E o que é a síndrome cardiometabólica? Existem várias definições e provavelmente todos aqui já ouviram em algum momento falar sobre essa síndrome. Eu gosto de trazer a definição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, apesar de existir várias outras definições. Esta é uma definição bem consolidada, que considera que 3 ou mais fatores de risco desses que estão aqui, eles estando presentes, nós temos a síndrome cardiometabólica. E eu gosto de chamar atenção para o fato de que não é necessário uma disfunção muito grave para que nós tenhamos a síndrome. É necessário apenas observar um pouco de cada uma de 3 dessas 5 características para que a gente possa definir a síndrome cardiometabólica. Então, desde quando eu estava na faculdade, vocês devem ter visto essa figura com muita frequência. Indivíduos com obesidade, com excesso de gordura abdominal, apresentam esse formato de maçã. Geralmente, nós temos como característica central da síndrome a obesidade. Associado a isso, nós podemos ter níveis elevados de glicemia, hipertensão ou uma dislipidemia com baixos níveis de HDL e altos níveis de triglicerídeos. E o que tem sido muito preocupante é que nós temos visto pessoas, está aparecendo mais, pessoas que não necessariamente são obesas, mas têm uma reorganização inadequada da gordura visceral ou da gordura corporal, mas que apresentam uma associação com hipertrigliceridemia, hipertensão, hiperglicemia. Então, a gente tem cada vez mais observado isso em idades mais jovens. E durante muito tempo se pesquisou, e hoje se entende muito, sobre o papel da resistência à insulina dentro da síndrome cardiometabólica. Bom, eu gosto de usar o termo síndrome cardiometabólica. E esses dias alguém perguntou para mim, mas o que é síndrome cardiometabólica? Eu falei, é a síndrome metabólica. Sim, aquela que também é chamada de síndrome X. Inicialmente, esse foi um dos primeiros termos utilizados. Mas por que eu gosto de usar? Porque a gente precisa enxergar a relevância do sistema, eu considero, né? Vindo da área de cardiovascular, a gente precisa enxergar a relevância do sistema cardiovascular nesta síndrome. E é sobre isso que a gente vai falar. Em qual contexto? No contexto do DOHAD, que é por isso que nós estamos aqui, é a nossa paixão. Durante muito tempo, os pesquisadores na área de DOHAD têm se preocupado com gestação e lactação. Muito se sabe já sobre a programação para a síndrome cardiometabólica na vida adulta, mediante insultos nessa fase da vida. E quando a gente começou, lá em 2012, a conhecer esse conceito, nós começamos a perceber que outras fases poderiam estar implicadas. O professor Júlio, que também é ativo na Rede DOHAD Brasil, ou na Associação DOHAD Brasil, já estava trabalhando no doutorado, questionando sobre a suscetibilidade da adolescência como uma janela de programação. Nessa época, já se falava sobre a adolescência como uma fase sensível do desenvolvimento, mas não necessariamente havia sido explorado essa situação. Foi lá que nós começamos a questionar, e vocês vão ver alguns desses trabalhos hoje, claro, com um enfoque para o sistema nervoso autonômico. Muito bem, então a adolescência é o nosso objeto de estudo dentro do grupo. E a sua sensibilidade como um período para programar, ou até mesmo como um período para que nós trabalhemos ainda em medidas de controle para diminuir o risco para a síndrome cardiometabólica. Mas a adolescência, quando a gente fala em pesquisa experimental, ainda é muito difícil de ser caracterizada, eu diria assim. Nós trabalhamos com um período entre 30 e 60 dias de vida, mas vocês vão ver que há outros pesquisadores que falam, não, mas eu trabalho com neurociência, a gente precisa enxergar um pouco antes, talvez a partir dos 21 dias de vida, e o grupo do professor Egberto, Patrícia, tem trazido um pouco desses momentos. Eu sei de outros grupos da UERJ também, que trabalham considerando 21 dias de vida. Mas eu quero trazer um pouquinho uma reflexão sobre o que é a adolescência e a puberdade nesse contexto humano e translacional entre animais e humanos. Então, já sabemos muito bem que a adolescência é um momento de uma grande modificação física, emocional, social e cognitiva dos nossos garotos e garotas.
Então, isso é adolescência e envolve um período muito longo de tempo. Recentemente, nós tivemos uma ampliação dessa fase para 23 e 25 anos de vida, olha só. Talvez muitos dos nossos alunos hoje estão ainda dentro da adolescência e sobrecarregados pelos grandes desafios da pós-graduação. Mas além de enxergarmos a adolescência como esse amplo período de transição entre a infância e a vida adulta, nós também falamos muito sobre a puberdade. E a puberdade eu considero como um período que nós vamos ser mais específicos dentro da adolescência. É esse período onde nós temos mudanças morfológicas e fisiológicas em forma, tamanho, função, de uma forma mais precisa no tempo, onde a gente vê uma reativação dos mecanismos neurohormonais do eixo hipotálamo, hipofisário adrenal, hipotálamo hipofisário gonadal. E agora nós temos essa explosão hormonal, essa mudança física agressiva na forma, né, desse indivíduo e na sua capacidade reprodutiva. Então, é nesse contexto que nós pensamos em adolescência, puberdade. E para fazer a translação, nós usamos os modelos experimentais, animais. O rato tem sido nosso principal objeto de estudo para podermos entender esses mecanismos fisiopatológicos de programação para síndrome cardiometabólica mediante insultos na adolescência. E esse estudo de Sengupta, eu gosto dele porque ele faz de uma forma bem objetiva e até simplificada para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Ele faz uma relação entre a idade do rato e a idade em seres humanos, apontando um pouco para as características comportamentais e biológicas desses animais em relação ao que a gente vê no desenvolvimento humano. E entre os estudos que eles utilizaram, eu gosto desse estudo. Também não é tão novinho, mas ele vem para contribuir na compreensão do que é a puberdade e a adolescência em ratos. Esse estudo de 2011, o grupo do Romeu, de Nova York, nos mostra que eles avaliaram a transformação da resposta hormonal ao estresse através da puberdade e adolescência. E observaram que o hormônio ACTH e a corticosterona de ratos pré-púberes era 2 vezes maior do que os níveis em ratos adultos. Mas entre o período de 30 a 70 dias de vida, esses animais começaram a apresentar uma mudança, ou eles apresentaram uma mudança no perfil hormonal em resposta ao estresse, até alcançar os níveis de resposta de ratos adultos. Associado a isso, nós temos considerado, em alguns estudos que se preocupam com a parte reprodutiva em ratos, observam que a abertura balão prepucial nos ratos machos ocorre entre 30 e 35 dias de vida, o que ainda reforça essa nossa visão sobre esse período de vida. Bom, por que é importante eu falar sobre isso aqui? Porque nós estamos falando de fases do desenvolvimento e translação. Então, a gente tem que pensar na amplitude do sistema nervoso central, das relações hormônio-regulação comportamental, temos que pensar também na estrutura física. Então, isso é mais para nós refletirmos sobre como é o nosso modelo da adolescência. E nesse contexto da adolescência, nós temos explorado vários sistemas, em colaboração com a professora Glaura, que está por aqui, a Graziella, com o professor Rodrigo, nós colaboradores aqui em Maringá, a professora Raquel, o professor Jurandir, estudamos o sistema cardiovascular, metabolismo, sistema reprodutor, intestino, função hepática e também questões comportamentais na vida adulta desses animais que foram programados a partir de insultos na adolescência. Nós temos alguns trabalhos publicados, na verdade, desses estudos, né, nós temos poucos trabalhos publicados e alguns deles estão em curso de redação, submissão e vão aparecer ainda nos próximos, espero que alguns nos próximos meses, né? E a partir desse contexto é que nós propomos que há uma disfunção autonômica na síndrome cardiometabólica programada por insultos alimentares na adolescência. Eu vou explicar como nós chegamos até essa proposta, até essa hipótese.
Bom, quando eu cheguei em 2011 no doutorado, a gente havia acabado de publicar um trabalho em que eu estudava camundongos Shilager, que são um modelo experimental de camundongo para hipertensão neurogênica, uma vez que eles apresentam uma hiperatividade simpática. Esses animais, eles parecem muito com os ratos SHR, com uma hiperresposta ao estresse psicoemocional, uma hiperatividade simpática dos nervos renais, uma hiperatividade simpática avaliada pela variabilidade, uma hipertensão durante o período ativo, uma hipertensão importante. Então, eu cheguei em Maringá, em 2012, falando assim, olha, eu preciso encontrar alguém que fale de sistema nervoso autonômico, porque eu quero explorar mais essa participação do autônomo sobre a pressão arterial. E foi assim que eu conheci o professor Paulo Matias, e quando eu falei para ele sobre a possibilidade de, na síndrome metabólica, nós temos uma hiperatividade simpática, e porque esses animais eram hipertensos, ele me fez uma pergunta que durante muitos anos eu tive dificuldade para responder. Falei assim, e a hipótese Mona Lisa? Hipótese Mona Lisa. Eu só conheço uma, aquela que está lá no Louvre. É verdade que a gente não sabe se ela sorriu ou se ela está séria, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a hipótese Mona Lisa, proposta por Bray em 1991. Por quê? Porque Bray dizia assim, most obesities known are low in sympathetic activity. Justo o contrário do que eu estava propondo explorar ou estava hipotetizando na hipertensão dentro da síndrome cardiometabólica. Mas parecia que as coisas não se encaixavam. Em 2014, começou a se entender um pouco mais sobre isso. Nós temos alguns trabalhos aí dessa década, algumas revisões que começaram a discutir essa questão, em que na síndrome metabólica nós temos uma hiperinsulinemia, lembrando que foi na década de 90 que nós estudamos muito sobre o papel da resistência à insulina na síndrome metabólica. Claro que isso se prolongou ao longo dos anos, ainda temos pesquisadores na área, mas a gente entendeu muita coisa a partir da década de 90. E a hiperinsulinemia, ela promovia uma sinalização para o hipotálamo e para o tronco encefálico que desencadeava uma hiperatividade simpática. Para onde? Para os músculos, para os nervos simpáticos do músculo, para os nervos simpáticos renais e para a adrenal, promovendo um aumento na secreção de adrenalina. Mas observe o que acontece aqui com o coração quando se fazia a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Parece que nós não tínhamos uma hiperatividade simpática para o coração. E foi baseado nesse tipo de análise que Bray propôs, e outras, né, de Spinlover, que Bray propôs uma baixa atividade simpática na obesidade, o que tem tudo a ver, não? Porque se eu tenho uma baixa atividade simpática, eu tenho uma diminuição do gasto energético, logo eu tenho um depósito de tecido adiposo, eu tenho obesidade. Mas parece que a coisa não é bem assim na síndrome cardiometabólica. Observem o que tem sido discutido e cada vez mais a gente tem entendido, apesar de alguns pesquisadores da área cardiovascular terem um pouco de dificuldade para aceitar a resistência seletiva à leptina e à insulina, nós já temos muita discussão com respeito a essa resistência seletiva, tanto à leptina quanto à insulina. E nesse contexto de resistência seletiva a esses dois hormônios muito importantes na síndrome cardiometabólica, observa-se uma sinalização e uma resposta, vou colocar entre aspas, normal, tá? A esses hormônios dentro de regiões do sistema nervoso central que modulam o sistema nervoso simpático, o que vai fazer com que haja uma hiperatividade simpática de nervos renais, que haja uma hiperatividade simpática mediada pela hiperleptinemia e pela hiperinsulinemia, o que vai desencadear a hipertensão. Ao mesmo tempo, esse contexto de resistência seletiva à leptina ocorre, essa resistência à leptina ocorre em núcleos do sistema nervoso central e também em órgãos da periferia que vão modular os efeitos metabólicos da insulina e que também deveriam gerenciar o apetite, a termogênese e o gasto, né, ou a perda de peso corporal. Nesse contexto, mediante a resistência, nós observamos a obesidade e
o diabetes tipo 2, ou a hiperglicemia. Tudo isso tem sido considerado fatores relevantes no risco cardiovascular. Bom, é nesse contexto que a gente começou a se questionar. Muito bem, então nós temos que aprofundar essa pergunta e temos que entender um pouco mais sobre o papel do sistema nervoso autonômico na síndrome cardiometabólica programada na adolescência. Alguns estudos com insultos na gestação e lactação já apontaram para uma disfunção, uma hiperatividade simpática na hipertensão da síndrome cardiometabólica. Mas na adolescência nós não conhecemos nenhum estudo ainda. O primeiro estudo que foi realizado pelo grupo foi no contexto do doutorado do professor Júlio Oliveira. Eu aprendi muito com o Júlio no laboratório do Paulo, porque ele quem começou a contar para mim sobre a adolescência e era ali que a gente estava descobrindo o DORAD. E ele publicou esse trabalho em 2013, junto com o professor Egberto, com a Patrícia. A Rosiane está por aqui, hoje também está no Rio. A Tati, que está hoje no Canadá. Mas nós já falávamos sobre, eles já, né? Não, no meu caso, eu não fazia parte ainda desses estudos. Já se falava ainda sobre a disfunção na secreção de insulina por ilhotas pancreáticas em ratos adultos e também na disfunção do metabolismo energético e hormonal, regulação hormonal, devido à restrição proteico-calórica na puberdade. O que esse trabalho aqui foi publicado um pouco mais tarde, em 2018, mas nesses estudos nós utilizamos, e aí nós passamos a utilizar essa mesma dieta, uma dieta que é pobre em proteína, tá? Então nós retiramos comparado à dieta controle comercial, e nós utilizamos a caseína, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que a caseína é uma proteína altamente inflamatória. Então, nós temos aqui duas coisas, a restrição pela proteína, e a única proteína que esses animais estão usando é a caseína. Importante considerar que cada vez mais tem se entendido essa implicação da inflamação na síndrome cardiometabólica. Essa dieta, quando preparada, ela é isocalórica, porque nós acrescentamos sucrose e amido de milho. Mas vejam bem, o excesso de carboidratos também é um fator altamente inflamatório. Então vejam que nós estamos fazendo aí um conjunto, né? Nós ainda não avaliamos de perto, estamos nos organizando para isso, mas queremos entender um pouquinho mais como está o perfil inflamatório desses animais. O que nós temos até aqui? Observamos que durante o período da dieta, esses animais apresentam uma baixa ingestão da dieta, o que aponta para uma restrição proteico-calórica. E depois eles fazem uma compensação comendo muito, até que eles se estabilizam a sua ingesta em torno de 120 dias de vida. Esses animais, então, apresentam uma disfunção metabólica. Quanto ao sistema cardiovascular, nós começamos a explorar um pouquinho mais essa circunstância. E a Ana Rebeca, durante o seu mestrado, ela observou que esses animais apresentam uma hipertensão, em torno de 20 milímetros de mercúrio, que é uma hipertensão importante. Essa hipertensão, ela é acompanhada de uma hiperatividade simpática vascular, e vocês vão ver que nós temos alguns elementos para mostrar isso. Então, quando nós avaliamos a variabilidade da pressão arterial, observamos que na zona de baixa frequência há um aumento dessa região, dessa amplitude, apontando então para essa hiperatividade simpática vascular. Ao mesmo tempo, a atividade parasimpática cardíaca não está alterada, mas ainda vemos uma atividade simpática cardíaca aumentada, e o balanço autonômico simpato-vagal está aumentado nesses animais com restrição proteico-calórica durante a adolescência. A gente explorou um pouquinho mais essa questão da implicação autonômica sobre a pressão arterial. E utilizamos o hexametônio, que é um bloqueador ganglionar. E esse bloqueador ganglionar, ele promove uma queda importante na pressão arterial. Nós entendemos que é principalmente devido ao papel do simpático sobre os vasos. E observem que há uma queda
significativamente diferente dos animais controles, uma queda importante da pressão arterial nesses animais com restrição proteico-calórica na adolescência. E também observamos uma queda significativamente diferente entre os grupos com predomínio nos animais LP da variabilidade, da zona de baixa frequência da variabilidade da pressão arterial, apontando então realmente para essa queda, essa hiperatividade simpática vascular nesses animais. Por que eu estou frisando isso? Lembrem-se que a variabilidade da frequência cardíaca não era afetada na síndrome cardiometabólica. Observem o que nós fizemos, o que nós observamos avaliando agora o efeito de bloqueadores muscarínicos e beta-adrenérgicos sobre a frequência cardíaca. Não há diferença, nem quando nós utilizamos a metilotropina, nem quando nós utilizamos o atenolol. E a frequência cardíaca intrínseca desses animais não é diferente dos grupos. Apontando, então, para o fato de que não há uma variação relevante da modulação autonômica sobre o coração, sobre a função cardíaca, né? Frequência cardíaca. E o baroreflexo? Bom, quem ainda lembra lá da faculdade ou quem trabalha com o sistema cardiovascular já deve ter ouvido falar do baroreflexo, que é um sistema de regulação rápida da pressão arterial. O baroreflexo, ele precisa ser explorado quando a gente fala em modulação autonômica cardiovascular, porque ele é um sistema que regula a pressão arterial via modulação do sistema nervoso autonômico. E observem que a sensibilidade, que a função do baroreflexo não está afetada nem em condição espontânea, nem em condição induzida, com fenilefrina, que é um vasoconstritor, deveria promover uma resposta reflex da frequência cardíaca, e nem o nitroprusiato, que é um vasodilatador, que também deveria desencadear uma resposta reflexa. Bom, então esses animais com restrição proteico-calórica na adolescência não apresentam mudanças significativas no seu baroreflexo. Observem, nesses modelos nós fizemos a avaliação dentro do contexto do conceito Doherty aos 120 dias de vida. Quer dizer, após 60 dias de recuperação dietética do insulto, que foi a restrição proteico-calórica na adolescência. Então, esses animais, eles não estão sob o efeito direto da restrição proteico-calórica. Por que eu gosto de frisar isso? Porque estudos, nós não fizemos esse estudo especificamente, mas outros grupos fizeram uma avaliação do impacto da restrição proteico-calórica na adolescência e o seu efeito logo após 30 dias de insulto. E eles observaram uma disfunção do baroreflexo já nesse momento. Isso é algo muito interessante porque na hipertensão, quando nós avaliamos a hipertensão essencial, observa-se com muita frequência uma redução na sensibilidade do baroreflexo ou uma alteração na sensibilidade do baroreflexo logo no início da hipertensão. É como se o baroreflexo estivesse lutando com o organismo, tentando dizer, olha, esse não é o valor ideal da pressão. Precisa reorganizar esses níveis pressóricos. Só que, com o estabelecimento desses novos valores de pressão arterial mais elevados no indivíduo hipertenso, ocorre como se fosse um resetting, um resetamento do baroreflexo, e agora o baroreflexo considera esse novo valor elevado de pressão arterial como um valor normal, entre aspas. E aí, o baroreflexo não fica mais o tempo todo tentando estimular ou promover uma queda na pressão arterial. Então, esse resetting poderia estar sendo observado aqui. Nós não avaliamos isso diretamente, mas nós inferimos sobre essa possibilidade. E, como estamos falando de sistema cardiovascular, em colaboração com a professora Graziella, na pessoa da Amanda, que está por aqui hoje, já vi um pouquinho, já ouvi a Amanda falando um pouquinho hoje, nós avaliamos a resposta vasoconstritora da aorta torácica em resposta à fenilefrina. A fenilefrina, ele é um agonista alfa-1, portanto, ele promove uma vasoconstrição. E observem que os animais
expostos à dieta pobre em proteína durante a adolescência apresentam, lá aos 120 dias de vida, uma hiperreatividade vascular em resposta à fenilefrina. Explorando um pouquinho mais essa situação, observem que no animal vivo, nós observamos também uma hiperresposta à fenilefrina, promovendo um aumento da pressão arterial. Bom, esse perfil de hiperresposta contrátil à fenilefrina foi explorado um pouquinho mais dentro do grupo e nós observamos que a apocinina, ela, quando associado ao uso da fenilefrina, promove uma queda significativa na resposta contrátil da artéria. Lembrando que a apocinina, ele é um bloqueador. Bom, fugiu o nome agora. Mas lembrando que a apocinina, ela vai bloquear a produção de ânion superóxido. Então, nesse contexto, o ânion superóxido pode estar modulando essa hiperresposta contrátil à fenilefrina. Quando nós avaliamos o papel da acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, nós não observamos nenhuma modificação na sua resposta, nem na modulação da sua resposta sobre a produção da resposta ao óxido nítrico, ao nitroprussiato, na regulação da resposta do óxido nítrico via o uso do nitroprussiato de sódio, que é um vasodilatador. Muito bem, mas não é somente o sistema cardiovascular que nós avaliamos nesse contexto. O professor Júlio, lá em 2013, naquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês hoje, também avaliou a regulação autonômica sobre a secreção de insulina nas ilhotas pancreáticas. E observem que, quando nós utilizamos acetilcolina nas ilhotas pancreáticas, ela potencializa a secreção de insulina, como vocês podem ver aqui nessas barras brancas. Ela potencializa a secreção de insulina em resposta à presença de glicose. Mas nos animais com dieta pobre em proteína, essa resposta é atenuada. Observem que a epinefrina, ela tem um papel de bloquear a secreção de insulina mediada pela glicose. E esse papel da epinefrina é também atenuado nos animais expostos à restrição proteico-calórica na adolescência. Para entender um pouquinho mais esse papel do sistema nervoso autonômico sobre a modulação do metabolismo, eles avaliaram a atividade elétrica de nervos cervicais superior e do nervo vago. O nervo cervical superior aponta para a atividade simpática. E o parasimpático, sabemos, né? O vago é o grande mediador, né, da atividade parasimpática. Observem que essa atividade parasimpática, ou observem que essa atividade do nervo vago está aumentada, tá? Nos animais com restrição proteico-calórica na adolescência. Bom, esse primeiro bloco de resultados que eu estou mostrando, ele vem nos trazer a seguinte reflexão: nós vamos ter uma disfunção autonômica tanto para o sistema cardiovascular quanto para o sistema, para o metabolismo, tá? Essa modulação autonômica, nós observamos uma hiperatividade simpática no sistema cardiovascular e observamos uma disfunção da regulação autonômica, potencialmente com uma hiperatividade parasimpática sobre o metabolismo. Então, esse é o primeiro bloco de resultados que eu quero mostrar para vocês. Mas nós também avaliamos um outro modelo experimental. Que é um modelo de dieta rica em gordura. Esse trabalho foi publicado em 2017, foi uma grande colaboração que nós fizemos através de um trabalho do Carlos Ibanez, que é aluno da professora Helena Zambrano. Ele ficou conosco poucos meses, mas trabalhou arduamente. O foco principal do trabalho não era caracterizar o modelo. Nós queríamos entender o papel sobre o sistema reprodutor e sobre o metabolismo
de uma dieta rica em gordura durante a adolescência e depois uma exposição ao exercício, procurando, então, verificar como o exercício poderia impactar sobre essa potencial programação na adolescência. Nós já, na pessoa do Rodrigo, já havíamos resultados preliminares mostrando que a dieta rica em gordura durante a adolescência programava para a síndrome cardiometabólica, mas a gente ainda não tinha todos os resultados consolidados. Observem que a dieta que nós usamos é uma dieta onde nós acrescentamos gordura de porco. Então, essa dieta se torna hipercalórica. E eu quero mais uma vez chamar a atenção para o papel de mediadores inflamatórios, da inflamação, uma vez que a gordura de porco é uma gordura altamente pró-inflamatória. Observem o perfil de consumo alimentar desses animais. Eles comem menos, mas do ponto de vista calórico é a mesma quantidade em calorias. E depois, durante o período de recuperação dietética, observe que o perfil é bem diferente. Esses animais comem da mesma forma e é muito diferente do que nós víamos nos animais com restrição proteico-calórica, tá? Então, essa dieta rica em gordura, parece que assim, do ponto de vista de ingesta, não modifica tanto, né, o comportamento de ingesta desses animais. Mas vejam o que ele faz com respeito ao perfil da síndrome cardiometabólica. Esses animais são hipertensos, ok? Eles apresentam uma hiperglicemia, apresentam uma hipertrigliceridemia, vocês podem ver aqui, ó. Eles são maiores, eles são mais pesados, têm mais estoques de gordura. Tá? E apresentam essa gordura visceral aqui, importante. Bom, a Mayara é minha aluna de mestrado que está trabalhando com esse modelo. Muitos desse material o Rodrigo já analisou e mostrou um pouco dos resultados para vocês, mas eu quero falar ainda sobre o sistema nervoso autonômico. Observem que quando nós injetamos o hexametônio, lembrando que ele é um bloqueador ganglionário, então ele vai bloquear a sinalização do sistema nervoso central para a periferia. Não chega na periferia nem simpático nem parasimpático. E observem essa queda relevante na pressão arterial. Tá? Com respeito ao uso da metilatropina, então, um bloqueador muscarínico, nós não vemos diferenças significativas entre os grupos e os animais HFD também não mostram uma modificação significativa na frequência cardíaca em resposta ao atenolol, que é um bloqueador beta-adrenérgico. Muito bem, então, nós estamos observando ainda de forma um pouco mais leve, visto que quando nós avaliamos a variabilidade da pressão arterial, não mostrei os resultados aqui, mas nós não vemos uma diferença significativa entre os grupos, então basicamente a gente viu uma queda mais importante da pressão arterial em resposta ao hexametônio, o que nos aponta para uma hiperatividade simpática, mas sem respostas mais profundas, sem que isso seja muito evidente e nem evidente na variabilidade. E observem que o baroreflexo também não é diferente entre os grupos, nem o espontâneo, nem o baroreflexo induzido. Então, nesse modelo de dieta rica em gordura durante a adolescência, nós observamos que o perfil autonômico é diferente nesses animais. Ainda não exploramos o metabolismo, ainda não fizemos estudo de ilhotas, mas eu digo com respeito ao sistema nervoso autonômico, tá? Mas com respeito ao metabolismo, fígado, metabolismo da glicose, tudo isso a gente já explorou, inclusive função renal, e os trabalhos estão aí, em curso de redação, submissão, logo a gente vai ter novidade na literatura. E o Rodrigo já apresentou muitos desses resultados no semestre passado. Mas com respeito ao autonômico, a gente não tem um impacto muito importante sobre o sistema nervoso autonômico. E, para terminar, eu quero falar de um último modelo que nós exploramos muito pouco durante o mestrado da Maria Natália. Ela mudou um pouco a área do doutorado dela. Eu confesso que, para nós, foi surpreendente, para ela foi um pouco frustrante. Eu entendo os alunos do mestrado que chegam com toda vontade, prontos para encontrar um super resultado, e daí eles chegam, trabalham 3 meses preparando o animal, trocam a garrafinha de água com 10% de sobrecarga de frutose, né? Durante cada 2 dias, durante 4 semanas, e aí quando chega lá para verificar os resultados,
tudo normal. Esses animais não apresentam síndrome cardiometabólica. Se nós paramos aqui, ok, né? Talvez a sobrecarga de frutose não tenha sido tão relevante, porque lembrem-se, os animais receberam insulto durante a adolescência, passaram por 60 dias de recuperação dietética e somente aos 120 dias a gente fez a avaliação. Então, pode ser que 10% não seja suficiente, talvez um pouco mais, né? Apesar de estudos que avaliam o efeito do insulto logo após a dieta, a sobrecarga de frutose, já observarem alteração, uma disfunção cardiometabólica, nós não observamos aos 120 dias. Mas não dá para começar a história e terminar, né? Sem terminar. Quando nós avaliamos a função autonômica via variabilidade de pressão arterial e de frequência cardíaca, observem, os animais apresentam uma hiperatividade simpática vascular, avaliada pela zona de baixa frequência, da amplitude da zona de baixa frequência da pressão arterial, da variabilidade da pressão arterial, e esses animais apresentam uma diminuição na frequência, na atividade parasimpática e uma diminuição na sensibilidade do baroreflexo. Vejam bem, aos 120 dias de vida. Esse perfil é bem diferente do que nós vimos nos nossos outros animais, inclusive com uma redução da sensibilidade aos 120 dias de vida. E ainda, dentro desse contexto de diferença, algo que é muito difícil a gente observar é esse aumento da frequência cardíaca em modelos de hipertensão. Quando a hipertensão está estabelecida, é mais difícil a gente encontrar uma hipertensão, principalmente nos modelos de hipertensão neurogênica. Mas observem aqui, esses animais apresentam um aumento de frequência cardíaca quando eles foram expostos à sobrecarga de frutose durante a adolescência e foram avaliados quando jovens adultos. Bom, vasculhando a literatura, a gente observou que não fomos os primeiros a observar essa hiperatividade simpática em modelos com frutose na ausência de síndrome metabólica. Inclusive, sugere-se que a hiperatividade simpática seja um dos precursores, ou uma das primeiras alterações a aparecerem no contexto da síndrome metabólica que vai se instalar mais tarde na vida. Nós não aprofundamos nesse modelo, estamos esperando a tristeza da Maria Natália passar. Não, é pelo contexto do laboratório mesmo, a gente não conseguiu explorar um pouco mais a fundo esse modelo, e a gente está aqui, ó, nesse ponto dessa discussão. Nós insultamos esses animais com o segundo insulto, promovendo, expondo eles uma dieta rica em gordura, na esperança de talvez potencializar essa disfunção e desencadear a síndrome cardiometabólica, mas nós não observamos uma potencialização. Nós observamos, sim, uma síndrome cardiometabólica instalada devido à dieta rica em gordura. Então, ainda estamos tentando entender um pouco mais, talvez uma idade mais tardia ou não, talvez esse animal nunca se torne espontaneamente, né, não apresente espontaneamente a síndrome cardiometabólica quando insultado com sobrecarga de 10% de frutose na adolescência. Bom, então no contexto desses três modelos experimentais que eu apresentei para vocês, explorando com foco no sistema nervoso autonômico, nós mostramos que há uma disfunção autonômica que compõe a fisiopatologia da síndrome cardiometabólica induzida por restrição proteico-calórica na adolescência. Vejam, estou falando de disfunção autonômica, tá? Já quando nós avaliamos modelos com dieta rica em gordura durante a adolescência, nós observamos uma hiperatividade simpática cardiovascular que compõe a fisiopatologia da hipertensão. Ainda não podemos falar sobre o metabolismo, tá? Isso precisa ser um pouco mais explorado. E em modelos de sobrecarga de frutose, no modelo, né, de sobrecarga de frutose durante a adolescência, nós observamos uma hiperatividade simpática que é observada mesmo na ausência da síndrome cardiometabólica. Essa hiperatividade simpática na síndrome cardiometabólica nos parece ser órgão específica, tá? Isso nós consideramos mediante a literatura de modelos de síndrome metabólica não com modelos programados, né, mas com insultos que avaliam um efeito imediato do insulto, e também
nós observamos ou nós inferimos que no metabolismo nós podemos ter uma diminuição ou um estímulo simpático que é igual. A gente ainda não pode aprofundar, não pode dizer isso com muita profundidade. E eu levanto a questão, seria essa disfunção autonômica realmente na síndrome metabólica programada durante a adolescência, seria essa resistência seletiva à leptina e insulina ou outros hormônios, o mecanismo que poderia estar promovendo isso tudo? Fica aí a grande pergunta. Eu gostaria muito de agradecer o grupo LBCS, na pessoa do professor Paulo, quem a gente tem colaborado, tem trabalhado em conjunto, tem sido uma parceria muito gratificante durante esses anos de trabalho. Também a instituição onde eu trabalho, que tem acreditado em pesquisa, apesar de todas as adversidades. A UPBF, que é o Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia, que me abrigou, mesmo estando num contexto não tradicional, né, não sendo professora de caráter definitivo numa instituição pública, eles têm acreditado no nosso trabalho. Também aos órgãos de fomento, que têm apoiado e viabilizado a realização desses estudos. E um agradecimento muito especial ao Grupo Cardio LBCS, que são a Maria Natália, a Maiara, a Ana Rebeca, que trabalham assim arduamente, apaixonadas, tanto que às vezes elas falam para mim assim, olha, o Grupo Cardio está dominando a LBCS. Com todo respeito e carinho aos outros alunos do grupo, essas meninas estão lá o tempo todo fazendo os nossos experimentos funcionarem e buscando novas técnicas e novos resultados. Então, eu agradeço muito, estou aberta a perguntas e discussão sobre esses modelos, né, e o que eu possa contribuir. Acho que... Muito bom, Kézia. Excelente. Excelente apresentação, didática impecável, como sempre, né? Agora, Kézia, a gente abre para as perguntas. Eu sempre peço a gente sempre pede, né, que os alunos participem, façam perguntas. Então, alunos, estudantes, se vocês tiverem perguntas, podem fazer pelo chat ou podem levantar a mãozinha e ligar o microfone, tá bom? Enquanto eles não se inscrevem, então a gente passa a palavra para o professor Egberto. Por favor, Egberto. Como não tem o Matias, né, para fazer a pergunta, Matias está no Amazonas, eu vou fazer, me desculpem aí, que eu acho que eu vou... É tanta coisa, Kézia, que você falou, tanta coisa importante, e de uma forma, já foi elogiada aí, extremamente didática, né? Parece até um negócio tão simples, tão fácil, mas é complexo, é altamente complexo. A começar por a definição de adolescência em ratos, né? Porque adolescência é um conceito psicossocial, cultural, tipicamente humano. Puberdade eles têm, né? Adolescência a gente tem ainda que investigar se eles têm ou não. Mas eu entendo qual é o período, né? E a importância da gente fazer essa translação para o ser humano, né? Então, é bacana ter grupos de Doherty estudando a adolescência, mesmo com a dificuldade que já não é uma janela em que o imprint é feito com tanta força, né? Mas ele é feito e pode ser diferente daquele imprint que foi feito na gestação ou na lactação. Então, tem que ser estudado com muito carinho, com muito cuidado. Dito isso, eu vou centrar na questão da seletividade da ação da leptina, que você mostrou muito bem aí, né? Esse efeito em que você tem resistência à leptina lá em cima, e a insulina também, no hipotálamo, e você tem um efeito de estimulação simpática, né? Só que, assim, a gente tem encontrado também, no tecido adiposo marrom, o efeito contrário, né? E aí eu acho que a gente tem que juntar os nossos dados dos grupos, porque no tecido adiposo marrom tem uma redução, para a maior parte das programações, tem uma redução da termogênese, e até ajuda a explicar porque eles engordam. E os seus dados ajudam muito a explicar porque todo obeso, né, no meu caso aqui, pode ter uma tendência à hipertensão arterial. E você mostra um negócio que é muito importante. Dependendo do fator nutricional, dependendo do imprint, dependendo de tudo,
eles podem ter aumento de frequência cardíaca ou não. E isso é muito importante, porque um dos maiores riscos é o infarto agudo do miocárdio, e que depende fundamentalmente da frequência cardíaca, não só da hipertensão arterial, como da frequência cardíaca. Então, assim, é maravilhoso isso que você está fazendo, e eu acho que a gente tinha que fazer um esforço. A gente ainda não consegue fazer isso, mas talvez em colaboração, todos os grupos, para estudar esse sistema nervoso simpático, não sei se você já começou, no tecido adiposo branco. Então, são esses comentários, mas é mais um comentário do que uma pergunta, porque eu achei seus dados maravilhosos e vocês todos do grupo estão de parabéns. Egberto, você puxou assim, sabe quando você tem uma feridinha lá que fica lá, faz casquinha, sara, faz casquinha, sara. Porque assim, estudar a resposta de receptor, vamos falar das ilhotas, como a gente estudou, você tem uma grande possibilidade daquele receptor estar dessensibilizado devido à hiperestimulação do nervo, pelo nervo, né? Então, aí a gente já tem uma dificuldade para a gente enxergar a hiperatividade em si. É uma hiperatividade ou é uma disfunção do receptor? Tem essas questões. Então, tá. Então, não vamos estudar o tecido adiposo ou a inervação, não vamos estudar a resposta dos receptores no tecido adiposo. Vamos estudar a inervação. A gente pensou nessas possibilidades, inclusive a gente fez registro aqui no laboratório com o mesmo equipamento que vocês têm, fez registro de nervo abdominal, no trabalho da Laís, durante o doutorado dela a gente fez, como não era um modelo de programação na adolescência, eu não trouxe, mas ela fazia registro de atividade simpática, né, para esse nervo que nós aprendemos e procuramos lá para tentar explicar que vai para o tecido adiposo, branco. Mas a gente ainda não consegue chegar lá, né? Porque ele se espalha. E aí, esses estudos de atividade elétrica de nervos são estudos, assim, muito complexos e que nós, que estamos no metabolismo, registrando o vago, eu considero que nós ainda somos muito superficiais, porque no vago a gente tem aferência e eferência o tempo todo. Então, é difícil a gente explicar isso tudo. E, ao mesmo tempo, quando a gente tenta falar assim, não, vamos ser mais precisos, o pessoal da cardiovascular faz muito isso, né? Registro de atividade elétrica renal, é um nervo pequenininho. Então tá, vamos registrar um nervo pequenininho, que inerva o tecido adiposo. Cadê? Sabe, cadê o equipamento que nos promova isso? Sabe, cadê o nervo para a gente fazer isso? Então, assim, eu até lanço o desafio aqui, tá, gente? Eu não consegui fazer, mas o dia que alguém fizer, quero estar junto. Talvez não registrar atividade simpática e parasimpática para o tecido adiposo diretamente, branco, mas por que não para o pâncreas, que é um outro órgão tão importante no metabolismo? E a gente já começou a cavar algumas coisas por aí. Eu sei de um pessoal de Ribeirão Preto que já achou esses nervos, sabe, para a gente começar a explorar. Mas claro que a gente não tem braço para tudo, né? Então, assim, quando você fala do branco, eu puxo a questão para o pâncreas e, ao mesmo tempo, o marrom também tem as suas discussões, porque ele é um nervo muito calibroso. Ele precisaria ser melhor dissecado e a gente avaliar, não um feixe, né? Mas algo mais, talvez um dos 5, né, grupos de nervos ali. Então, tem muita coisa para a gente discutir. Eu vi que não tem ainda ninguém inscrito, mas só para suscitar isso, do ponto de vista técnico, eu quero te parabenizar, porque você, no seu estudo, você faz diversos agonistas e antagonistas, e a gente recebeu agora uma crítica fundamentada, certa, correta, de que é necessário, sim, nesses estudos, ter todos esses estudos farmacológicos juntos, que acrescentam um grau de complexidade muito maior, né? Mas que realmente só a determinação basal, às vezes, não é suficiente. Então, é bacana ver isso que você mostra, através de vários bloqueios, estímulos, que aquilo ali pode ser controlado efetivamente, né? E dar essa resposta de hiperestimulação. Sim.
Kézia, a gente ainda não. Pode fazer, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho assim, eu acho que a gente não pode, e com o Rodrigo a gente conversa muito sobre isso, né? A gente sempre tem que ter o funcional junto. A gente não pode só explorar o órgão. Porque a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de fisiopatologia, a gente está falando de mecanismo, e eu não posso falar que é uma hiperatividade do nervo sem eu explorar o receptor. Então, quando a gente usa os bloqueadores, a gente está explorando o receptor, e eu acho que ao colocar essa questão na mesa, a gente vai mais a fundo no mecanismo da fisiopatologia daquele modelo, né, que a gente está analisando. Então, eu concordo plenamente com o que você comentou, Egberto. Eu acho que a gente precisa realmente olhar o conjunto, porque se a gente olhar os resultados que a gente tem, eu não quis entrar em detalhe para não deixar muito complexo, mas tem momentos que a gente estuda a variabilidade da frequência cardíaca que infere sobre atividade simpática do nervo, e depois a gente vai ver o receptor com o bloqueador, não é o mesmo perfil. E agora? Então, a gente sempre tem a resposta a nível de sistema nervoso central e a gente tem a resposta a nível de tecido, de receptor. Então, a gente tem que ter uma visão mais profunda realmente com respeito a isso. Kézia, como a gente ainda não tem perguntas, eu ia entrar justamente nesse assunto. Eu sei que vocês estavam programando fazer avaliação da expressão de receptores beta-adrenérgicos, né, cardíacos, e também o alfa-1 vascular. Vocês conseguiram finalizar essa parte? Como é que tá? Em curso, quase lá. É isso, né, Rodrigo? Em curso, quase lá. A Ana estava justamente me dando algumas notícias, mas o resultado a gente não está consolidado, assim, não está com todo o resultado na mão. Mas eu acho que vocês podem realmente ter essas surpresas mesmo, né? Um down regulation de receptor por uma hiperativação simpática. Essas relações de simpático com o seu receptor são sempre confusas, assim. Então, eu acho que o funcional que vocês têm com os bloqueios são coisas que respondem muito mais do que a própria presença do receptor ou não, né? O RNA ou a proteína em si, né? Eu acho que a gente precisa do conjunto da obra, por isso a gente quis explorar também a presença dos receptores. E nesse modelo que vocês têm redução da atividade, redução não tem alteração da atividade simpática, você fez o balanço autonômico, então o parasimpático também está... Eu não mostrei, né? Acho que se você mostrou, eu não lembro, perdão, só se eu perdi. Deixa eu dar uma olhadinha ali que eu já te confirmo. Mas a gente não fez o balanço autonômico desses. Não fez porque não fez o cálculo na época, né? Mas essa é uma ótima pergunta, Gra. Porque assim, quando eu vi esses resultados, até a gente está trabalhando na submissão deles, o trabalho já foi rejeitado umas 2, 3 vezes. Porque, na verdade, na sua essência, ele é um resultado negativo, né? Porque ele não programa para síndrome metabólica. Então, cada dia mais a gente tem observado a dificuldade que há em se publicar um resultado negativo. Mas eu acho que isso é uma coisa que até eu vou... Você lembrou uma coisa importante, eu vou incluir isso. Eu estava justamente pensando hoje na reformulação desse manuscrito para dar um pouco mais de enfoque nessa hiperatividade simpática, e esse resultado vai ser importante para a gente fazer isso daí. Porque às vezes não necessariamente você vê uma hiper ou uma hipo, mas a relação entre os dois sistemas, né, por exemplo, no coração, que é uma relação extremamente importante, pode estar desequilibrada, né? E isso justificaria elevação de pressão, né, coisas do gênero. É bem provável que o balanço está aumentado nesse modelo, porque claramente ele tem uma hipoatividade parasimpática. A gente precisa fazer a análise, né? Mas é bem provável que o balanço autonômico esteja aumentado nesse modelo, porque ele já tem uma hiperatividade simpática vascular, então pode ser que apareça, mas mesmo que não apareça, ele tem uma hipoatividade parasimpática. E desse modelo, do modelo LP, vou dar um spoiler aqui para você, a gente fez as dosagens de ânion superóxido, ele tem aumento de ânion superóxido, né? Então tem coisa relacionada na de pH oxidase aí também, um processo de oxidação também aumentado, né? E sabe, Gra, esse resultado é lindo. Nossa, eu digo isso porque eu acho que vocês observaram eu ali chamando a atenção para a inflamação.
estou cada vez mais, assim, eu acho que vocês também, né? Cada vez mais instigada com respeito à inflamação sistêmica, basal e o estresse oxidativo como mediadores da síndrome metabólica. Então, ver esse resultado sobre o âmago superóxido vai bem de encontro com o que a gente está enxergando aí na literatura sobre a fisiopatologia da síndrome metabólica, né? E é incrível como a gente consegue programar para um estresse oxidativo, né? Eu acho que isso daí é um negócio que a gente não viu uma modificação. O Rodrigo mostrou no semestre passado, por isso eu não voltei para cá. A gente não viu um estresse oxidativo exacerbado nos nossos modelos, nem de LP e nem de HF, se eu não me engano também não. Talvez o Rodrigo confirme isso. Mas, se eu não me engano, a gente não viu uma alteração de estresse oxidativo relevante em nenhum dos dois modelos. A gente vê, sim, alguma desorganização das enzimas antioxidantes, mas não aquela coisa evidente, agressiva, como a gente vê algumas vezes nesses modelos que são insultados e logo após a gente vê o efeito do insulto. Perfeito. Rodrigo, por favor. Eu quero ir nesse sentido aí, Kézia. E assim, eu não sei se você chegou a ler alguma coisa, daí a pergunta é nesse sentido, né? Se você ou as meninas aí, suas orientadas, viram alguma coisa sobre o envelhecimento, porque de fato você tem razão. A gente não vê muita coisa alterada do ponto de vista de status redox, né? Tanto no modelo, nos modelos aí de programação durante a lactação, né? Small litter, entre outros, e também da puberdade, high fat diet, a dieta low protein, né? Só que a gente fez essas avaliações tudo aos 120 dias. Então, a minha dúvida é se, de repente, com o progresso aí da idade, né, o envelhecimento, não necessariamente um rato velho, né, mas a gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas se agravam com o passar da idade, tem esse componente do tempo aí que é bastante importante, né? Se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido, se talvez... Modelos de Doherty, né, não estou falando necessariamente da adolescência, puberdade, né? Eu realmente não li, então estou curioso sobre esse assunto aí por uma questão meio pessoal. Se você chegou a ler alguma coisa a respeito. Rodrigo, a gente não explorou a fundo, tá? Mas efetivamente, nos modelos de programação que a gente estudou, a gente viu semelhança no perfil que a gente estava enxergando, principalmente o trabalho da Ana Rebeca, que já está mais completo na compreensão do assunto. A gente vê principalmente uma alteração no status redox logo após o insulto, na adolescência. Lá mais tarde, a gente não vê uma alteração muito relevante, muito semelhante com o que a gente observou. Mas eu quero chamar atenção para os modelos de análise, sabe? A forma como a gente faz a análise desses tecidos. Eu acho que o que a gente fez no estudo da Graziella, ele é mais consistente para a gente ter respostas. Porque a gente não fez, no trabalho da Gra, a gente não fez somente um estudo de biologia molecular, né? A gente fez o conjunto da obra. A gente fez a parte funcional, fez a parte com bloqueadores e depois a gente aprofundou para avaliar a presença, né, a ação das enzimas, a função das enzimas, a presença das proteínas e tal. Então, eu acho que a gente precisa, quando se preocupar com o estresse oxidativo efetivamente, eu acho que a gente aí precisa, assim, escolher um órgão e ir a fundo naquele órgão com todas as ferramentas na mão, para a gente conseguir. E isso me faz pensar nos trabalhos da professora Aida Well, Glaura, da Glaura, tá horrível. Da Marli? A professora Marli, isso mesmo. Marli. Porque eles fazem estudos com antioxidante, né? Em modelos o modelo de obesidade MSG? O MSG, isso mesmo. Eles fazem estudos funcionais com antioxidante durante um certo tempo, e eles veem esse papel do estresse oxidativo ali nesses modelos de
síndrome metabólica, principalmente na hipertensão. Então, eu acho que a gente precisa, quando se preocupar com o estresse oxidativo, eu acho que a gente precisa olhar tudo. Não dá para a gente olhar somente as proteínas, que a gente fica manco na resposta, na informação. Perfeito, gente. Mais perguntas? Patrícia? Oi, eu quero parabenizar, né? Maravilhoso trabalho da Kézia, de vocês, do grupo, muito bonito. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Kézia, e que agora ele falou, primeiro o que o Rodrigo falou, que a idade, 16 semanas, ele é muito novo, né? Se a gente for pensar, quando a gente começa a ter complicações cardiometabólicas, realmente seria uma idade mais avançada, não é tão novinho assim, né? Eu não lembro qual que é a relação do 16 semanas com a idade que seria de um homem. 30 anos, por aí. Eu acho que ainda... Se fosse uns 50 anos, que daí começa, né? Começa a dar tudo errado, né? Então, eu acho que a gente viria muito mais coisa. E o que eu fico pensando também, é que vendo de uma forma geral os seus resultados, como eles são, a cada modelo que você fez, né, deu um resultado diferente, né? E, na realidade, o que acontece é que eles vão comer, geralmente, né, comer mal, com pouca proteína, com proteína de má qualidade, né, muita gordura, muita bebida, que é calórica também, né, e tem outras repercussões. Quer dizer, o modelo que ocorre em seres humanos na adolescência, ele é uma loucura, né? Botar tudo, né? Vamos fazer um pool disso tudo? Não é? E aí, gente, qual seria a repercussão deles todos juntos, né? Como você tem papéis diferentes, e o quanto isso é singular, quanto para cada pessoa que sofreu alguma coisa em determinada janela, né? Porque quando a gente tem tudo controladinho, como nos animais de experimentação, né? A gente pode afirmar, mas passa por coisa durante a gestação, depois durante a amamentação, depois durante a adolescência, né? E realmente é uma variabilidade muito grande que a gente deve ter de fenótipos, né? Não, me permite, porque a Patrícia tocou um ponto que é fundamental, de importância fundamental. Cada obeso, Patrícia, todo mundo que está indo, é diferente. Né? Da mesma forma, cada um de nós é diferente um do outro, cada obeso é diferente. Não existe uma doença única chamada obesidade. E nem sei se a gente pode chamar obesidade de doença, porque tem obesos extremamente saudáveis. Então, é complicado. Mas só isso. E talvez a explicação seja essa que a Patrícia está colocando. Cada uma dessas fases da vida, com os diferentes fatores, nós reagimos de acordo com a nossa genética de forma muito diferente. E aí nós temos pequenas nuances, né, fazendo um perfil que não é descontínuo, né? É uma continuidade do mais normal para o mais doente, né? Essa epigenética veio complicar bastante as coisas. Eu acho que essa discussão, ela transcende o nosso papel como cientistas. Por quê? A gente está tentando construir mecanismos e entender mecanismos fisiopatológicos. Vamos falar da síndrome metabólica, que é o objeto de discussão de hoje. Mas a gente deixa tudo engessadinho, eu concordo com você, Patrícia, está tudo muito engessadinho. Agora, o que me choca nesses modelos é que eles não estão muito longe da realidade. Em algum momento, nós vamos encontrar perfis de indivíduos com síndrome metabólica com essas características. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo é, primeiramente, preparando pequenas peças de um quebra-cabeça. Para lá na clínica, os clínicos conseguirem colocar isso em prática. E eu até trago para a nossa discussão aqui um papel importante que a gente tem e que eu acho que a associação tem muita importância nesse sentido e nós temos um desafio enorme, que é ajudar
quem está lá na ponta, lidando com o indivíduo com síndrome metabólica, entender que é muito mais do que somente utilizar o antioxidante, que está na moda agora, né? Utilizar o antioxidante, fazer dieta, fazer atividade física, é muito mais do que isso. A epigenética está ali mesmo. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante ao entender esses mecanismos para propor ferramentas para que se faça uma reflexão sobre aquele indivíduo. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, acho que a gente precisa ter essa responsabilidade puxada para nós e levada adiante. Um outro ponto que eu queria tratar é assim, eu me assusto quando eu vejo esses modelos de 120 dias tão, entre aspas, né, estrupiados. Como assim? Você conhece essa expressão? Ah, sei, 120 dias já, eu sei. Já estão detonados. Mas se a gente olha para a nossa realidade hoje, da nossa população, não vamos nem falar dos Estados Unidos, que foi ontem, né? O que está acontecendo conosco hoje, aconteceu com os Estados Unidos há 10 anos atrás. É assustador o que está acontecendo conosco hoje como população. Então, eu acho que a gente precisa, talvez até fazer isso aí, Patrícia, colocar tudo no mesmo pacote, e será que vai ser tão grave que a gente vai poder avaliar a mortalidade? Entendeu? Bota tudo junto no mesmo pacote na adolescência e daí avalia até 180 dias, 200 dias. Qual vai ser a taxa de mortalidade? Né? É uma loucura. Mortalidade é morbidade, né? Que é tão grave quanto, né? E a gente está falando de metabolismo. Se a gente for pensar no desenvolvimento neural e nas consequências, nossa senhora, daí é muito mais complicado, né, até. É por isso que a gente decidiu, nesses projetos, abrigar vários sistemas. Por isso que a gente optou por estudar sistema reprodutor, estudar sistema intestinal, fígado, estudar rim, estudar tudo que a gente conseguir estudar. Mas em termos de comportamento, né? Inclusive, né? Que tem capacidade cognitiva, de alterações comportamentais, né? O que pode dar, né? Que aí as variáveis também são todas essas que a gente estava falando, né? Já tem milhares de exposições que a pessoa pode passar, né? Então, a modulação também é muito grande, né? E é engraçado que se você vai num psiquiatra, aconteceu isso recentemente, quando eu levei uma pessoa, fui junto, e ele fala, pois não, você tem que... tá, então esse remédio aqui, ó, vou te dar essa receita, né? É assim. Não deveria, né? Não deveria. Gente, mas, meu Deus do céu, a gente vendo quantas janelas, quantas alterações, quantos tipos, quanto tudo, né? E pode ter, e é um remédio, né? O paciente não é nem ouvido, né? Não, vai tratar somente o nome, né? O rótulo dado. A gente tem experimentado muito disso aqui. Inclusive, pessoas que a gente acompanha, fazendo mais trabalho de saúde preventiva, que falam assim, eu não tenho o que fazer. E aí chega um ponto, no ponto de saúde mental, que essas pessoas passam a depender do medicamento, eles não têm coragem. Eles veem a saúde dele melhorando, pelas diferentes abordagens, né? Que a gente acaba trabalhando, e aí eles não têm coragem de se desvencilhar do medicamento, porque eu estou com medo de tudo voltar. Então, é uma questão muito complexa mesmo, do ponto de vista clínico. Bom, mas é isso, fomos para o outro lado já, né? A gente tem uma pergunta aqui da Camila. Camila é minha aluna, Camila Vidigal, aluna de doutorado aqui da UEL. Ela perguntou se você está fazendo essas avaliações em fêmeas também. Infelizmente, não realizamos em fêmeas, Camila. Essa vem uma luta antiga que a gente tem, uma discussão antiga que a gente tem no grupo, da complexidade de fazer esses estudos em fêmeas, né? Que aqui acho que já foi levantado várias vezes essa questão. É diferente o perfil das fêmeas, a gente não avaliou, mas a gente vê por outros modelos, né? Inclusive, o tempo de puberdade das fêmeas é diferente do tempo de puberdade dos machos. Então, aí a gente teria que trabalhar com, talvez, um outro período, talvez um pouquinho mais tarde ali, tem que ver de pertinho. Por isso, a gente não se aventurou ainda a entrar na questão das fêmeas.
Mas é um assunto muito importante. Você tocou num ponto aí que... Acho que das fêmeas seriam até antes, né? Desculpa. Sim. O Kézia, isso é tão importante, né? Inclusive, algumas revistas já estão cobrando que você faça o estudo com os dois e tal. Só que tem um problema muito sério, você colocou aí. Foi muito bom essa pergunta da Camila. Porque como as idades são diferentes, né, de fêmea para macho, uma das coisas que os revisores, né, inclusive até um de nós pode fazer a mesma bobagem, fica pedindo assim, vamos fazer, tem que fazer a nova bivariada, porque temos que comparar o macho com a fêmea. Não dá para comparar o macho com a fêmea. Fêmea e macho são diferentes, ponto. Aí o que você tem que fazer é fazer o estudo todo com o macho, aí você tem um resultado. E faz o estudo todo com a fêmea e mostra, as fêmeas se comportaram de forma diferente dos machos. Porque se você for fazer estatística disso, não vai dar nada, porque a variabilidade só entre o macho controle e a fêmea controle é maior do que a variabilidade que você vai encontrar com o tratamento. Então, isso a gente tem explicado, a maior parte dos revisores tem aceito, mas é algo... Isso eu não estou dizendo que a gente não deve estudar fêmea. Tem que estudar, é muito mais difícil, né? Porque você tem que ver o ciclo estral e tal, mas é necessário, né? As mulheres são mais importantes que os homens. Eu não digo só, não tem qual importância. As mulheres são mais importantes que os homens. Gente, muito obrigada. qual é a menopausa no rato, hein, na rata? Oi? Varectomia. Não, a menopausa dela. A rata não entra. Não entra, na menopausa, não tem... não. Você precisa varectomizar. Tira os ovários, é sempre induzida ou farmacológica, né? Uhum. A gente costuma ovarectomizar. Meu laboratório sempre faz macho e fêmea. Macho e fêmea. Assim, eles ficam bravos comigo, né? Mas tudo bem. Que bom saber, Gra, porque daí a gente sabe onde recorrer quando começar com as fêmeas. Tudo é macho e fêmea. Mas aí justamente por isso, os estudos de farmacologia, em geral, pedem, né? Machos e fêmeas. Então, você manda só macho e aí, você não fez a fêmea? Você manda só fêmea e aí, você não fez o macho? Entendo. Eu não sabia dessa questão. Eu imaginaria, assim, que precisaria avaliar, inclusive, até mais tarde na vida, né? Em função da proteção dos hormônios. Eu não sei se você vê alguma coisa diferente. A gente, quando quer, a gente faz a varectomia, né? Mas as fêmeas, em geral, têm proteção cardiovascular. A gente só avalia o cardiovascular, certo? Sim. Então, em geral, elas têm proteção. Os mecanismos são diferentes na maioria das coisas que a gente avalia, então, por aí. Isso aí, gente. Mais perguntas? A Poliana tinha levantado a mão, abaixou. Desistiu, Poliana? Acho que sim. Eu entendo essa questão, viu? A questão, né, da hipermedica, né, sair dos médicos, principalmente os psiquiatras, saírem só medicando sem conversar com o paciente, né? E a pessoa ficar dependente. Eu tive um médico que eu já me consultei com um psiquiatra que ele me consultava, entre aspas, em 15 minutos e tacava remédio. Ou seja, eu não apresentei nenhuma melhora porque ele nem me explicava. Tudo era, é a sua depressão, é a sua depressão, é a sua depressão. E aí eu troquei de médico e, de fato, daí aliada à psicoterapia e etc. E, no caso, mais de 1 hora de consulta, aí sim eu apresentei uma melhora. Porque o remédio por si... E depois um amigo meu foi para esse mesmo médico, teve o mesmo problema, e eu falei, troca. E agora ele está melhorando. Ele estava bem mal, então é uma questão bem... Infelizmente, complicado. É um ponto que infelizmente, é uma coisa que eu passei, assim, essa questão de só... E você é jovem, né? Então, se você continuasse tomando esse remédio, né? E ficasse dependente dele, até quando da sua vida, né? Exato. E sem um efeito que seria o ideal, isso traria repercussões muito importantes para o seu desenvolvimento, para a sua vida toda, né? Exato, e é o que estão fazendo com nossos jovens, é isso, né? Sim, infelizmente.
Porque a grande maioria não faz a consulta de 1 hora, porque recebe muito mal pela Unimed, né? Então não faz aquela consulta demorada que deveria ser, né? Mas eu pagava, era privado, era particular. Particular, mesmo assim. Era particular e mesmo assim uma consulta de 15 minutos com medicação só. Toma sua receita, vai embora. Fiquei anos e não apresentei melhora alguma. Eu quero chamar atenção para essa discussão que a gente está fazendo com respeito ao comportamental, a questão psicoemocional, que eu não chamei muita atenção no início da fala, mas a síndrome metabólica, ela está cada vez mais implicada em algo muito mais do que esses 5 parâmetros que a gente discutiu. Então, relacionando a disfunção intestinal, relacionando a questão psicoemocional, relacionando o ovário policístico, relacionando um monte de coisas que a gente não tinha essa resposta, essa correlação de forma muito precisa. E cada vez mais, quando a gente fala em síndrome cardiometabólica, talvez a gente nem chame, talvez a gente volte a chamar de síndrome X mesmo, como foi dado lá no início do nome. Porque abrange tanta coisa, que a gente não pode mais querer chamar atenção para um sistema ou outro, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa visão e essa discussão sobre parte comportamental. Ela é relevante dentro do contexto da síndrome metabólica. Vou voltar a chamar agora de síndrome X. Acho que quando a gente fala metabólica, a gente abrange bastante do que, né, dos sistemas, né? Então, pensando bioquimicamente, talvez se chame síndrome inflamatória? Provável, pode ser. Então, gente, nosso papo está excelente, mas não temos mais perguntas. Então, eu quero mais uma vez, Kézia, te agradecer imensamente. Eu estou aqui hoje, né, participando desse grupo tão valoroso para mim, porque eu te conheci também, né? Foi a Kézia que me estimulou a estar aqui, então muito obrigada também por isso, e obrigada por ter topado apresentar mais uma vez. Hoje foi tudo bem, você viu? Ninguém atrapalhou. Ninguém atrapalhou, foi excelente. Então, parabéns pelos seus resultados, parabéns pelo seu empenho em continuar na ciência. A Kézia passou por muitos percalços para continuar na ciência, então você é realmente uma vitoriosa e um exemplo para a gente, viu? Gra, eu agradeço de coração. Eu sinto saudade de estar aqui, né, todas as quintas-feiras com o grupo, com toda essa dificuldade que a gente tem mesmo para realizar pesquisa. Às vezes não, a maior parte das vezes agora eu não estou conseguindo estar aqui, mas eu vejo lá no YouTube, está sendo lindo, as palestras são ótimas, e eu fico muito feliz em ver o Doherty, sabe, falando uma linguagem que as pessoas precisam ouvir, e de uma forma pública. Eu acho que isso é extremamente importante. E fica aí, eu gosto de sempre empurrar para frente, né? Fica aí o meu estímulo para a gente alcançar realmente pessoas da clínica. Eu tenho conhecido muitas pessoas que usam o que a gente faz, como a Bruna, né? A gente ouviu a Bruna logo lá no começo dessa série de palestras. E tem várias outras pessoas, nutricionistas, realmente incorporaram. Muitos farmacêuticos trabalhando com saúde preventiva e falando do que a gente fala. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer um conteúdo sólido e talvez até uma escola de formação, né? Para essas pessoas terem mais capacidade técnico-científica para entender esse contexto da programação na gestação, né? Tem muita gente se preocupando em programar uma gestação saudável. Então, acho que a gente precisa se preocupar também com essa realidade. Fica aí o meu... Quem sabe, né? Uma nova função para a Associação Doherty. Um grande abraço. Obrigada. Para vocês. Muito obrigada.